tudo bem? Nós estamos aqui com mais um evento, com mais um podcast, falando sobre a yoga, equilíbrio entre mente e corpo. É um tema muito pertinente aos temas atuais, em que há uma quebra, né, entre cabeça e corpo. E nós estamos aqui com a professora de yoga, a Tati Zago, e contamos também com a participação da jornalista Tayla Oliveira. Também. Prazer estar aqui, né? É uma prática milenar, né? Que tem transformado vidas, que tem equilibrado corpo, mente, né? No momento que a gente está no mundo doentio, né? De depressão, então as pessoas estão buscando esse equilíbrio e a gente tem que buscar realmente esses artifícios, nessas ferramentas. Então, bem-vinda, Tati. Obrigada, é um prazer. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pelo convite, pela essa oportunidade de estar apresentando o yoga para vocês. E conte para nós, Tati, como que foi a sua aproximação com o yoga, como que você descobriu o yoga e trabalha e transforma a vida de pessoas? Então, o yoga, ele aconteceu na minha vida há uns 10 anos, mais ou menos, devido a uma crise de ansiedade. Eu tive os sintomas, eu tinha os sintomas, como a gente vive no automático, né? A gente não percebe que as coisas acontecem com a gente sempre vai postergando aquilo, né? E aí começou a ser mais recorrente os sintomas, até que chegou no momento em que eu não conseguia mais trabalhar direito, né? Sentia os sintomas físicos mesmo no meu corpo. Aí eu precisei de ir ao pronto-socorro para poder, né, dar uma amenizada e aí o médico falou que eu precisava de fazer algo que eu gostasse. Só que na época, o que eu fazia era só trabalhar, cuidar de casa. Eu não sabia nem direito o que eu gostava direito. Aí ele foi e sugeriu, faz uma aula experimental de yoga para você ver. E aí eu fiz a aula experimental de yoga e foi uma das coisas que me ajudou muito. Porque eu saía do automático, né? Eu conseguia estar comigo, aquele momento comigo. E assim eu consegui voltar à minha rotina, a voltar a trabalhar normal, a desacelerar, porque eu tinha muitos pensamentos. E depois aconteceu a pandemia, né? Precisava que alguém ficasse com a minha filha, né? Que começou as aulas online, precisava que alguém ficasse com ela. E aí eu decidi a fazer o curso de formação e me voltar totalmente para o yoga. E assim eu fiz. E hoje, né, desde quando eu comecei, foi em 2020 que eu me formei, a minha especialidade, a minha preocupação maior é com pessoas com ansiedade, porque eu passei por isso, então eu consigo ajudar as pessoas a sair de uma crise assim. Então, eu voltei a minha prática mais para isso. É claro que, né, no meio de todos os alunos que eu tenho, existem outras patologias, outros interesses deles, né? Então, assim, a aula é mesclada, né? Mas o yoga aconteceu devido a uma crise de ansiedade e eu sigo ajudando as pessoas. Eu sempre falo que eu seja um instrumento para ajudar as pessoas a passar por isso, a superar isso, né? Perfeito. Para quem está chegando agora, Tati, yoga, né? O que é o yoga? O que ele traz, né? Te ajudou com a ansiedade? Eu sei que ajuda também com postura, com outras situações, flexibilidade, né? Conta pra gente, para quem é leigo, né? O que é o yoga e como que ele pode agregar aí nessas situações e outras também. Tati, e é até bom que você, nesta pergunta, né, da Tayla, você desmitifique algumas visões estereotipadas que o senso comum tem a respeito do yoga. Até com viés religioso, né, que a gente sabe que não tem, às vezes gera assim preconceito por conta disso, e aí impede que as pessoas tenham acesso a uma ferramenta tão poderosa. Sim, então o yoga, ele é uma prática que você vai unir o seu corpo, a mente e a alma. Só que a alma é onde vem, talvez, o preconceito, né, de questão de religião. Existe, sim, a fisiologia, Fisiologia. Né, a fisiologia, não é fisiologia.
que fala sobre Filosofia? Filosofia. Existe a filosofia do yoga, sim, né? E tem professores que vão para esse caminho, vão por esse caminho, né? Mas é questão de identificação. O aluno, ele vai se identificar com o professor. E nas aulas, a gente não fala de religião, de dogmas, de nada de contra o que acredita, né? Vai ser de acordo com o que você acredita, com Deus que você acredita, numa entidade. Então, assim, o yoga, ele é para todos. Ele não vai ser uma coisa, um padrão que você vai ter que seguir aquilo dali. E a prática do yoga em si, ela é voltada para você. Então, você olha para você e você vai se identificar com aquilo e o que é verdadeiro para você, o que faz sentido para você. E você vai seguir neste caminho de autoconhecimento, de respeito, de estar com você e respeitando os seus limites. Tanto na postura, que são os asanas, quanto na respiração, quanto na meditação, quanto no relaxamento. O que você está precisando hoje, você vai encontrar no yoga, porque você vai estar com você. Você vai voltar o olhar para você, para o seu interior, para o seu emocional. Você falou coisas muito importantes, que é de aprender a ouvir o próprio corpo e a ter esse encontro consigo mesmo, Isso, né? Isso. Num mundo tão caótico, tão acelerado como o nosso, isso é meio complicado. Sim. E aí eu lembro da respiração, né? Que a gente faz o tempo todo, mas a gente não se dá conta do poder que a respiração tem. Como que a respiração ajuda a gente a desacelerar, né? A gente tá num dia que a gente fala que tem 24 horas, mas parece que tem 10. Nossa, né? Porque passa super rápido, você quer dar conta de tudo e você não faz nada. Uhum. Né? E como que esse cuidado com a respiração pode ajudar aí, né? Junto com o yoga, obviamente, a trazer esse autoconhecimento, né? Porque tem muita crise de ansiedade, crise de pânico, que acho que até se intensifica porque a respiração fica mais acelerada, Sim, né? A respiração, ela é um pivô pra gente ali. E quando o yoga agregado com a respiração, forma um conjunto que ajuda muito a pessoa a sair desse automático. O que eu percebo hoje em dia é que a gente está muito voltado para o externo, assumindo responsabilidades, assumindo muitos compromissos. Tudo está muito acelerado hoje em dia. Antigamente a gente se comunicava por carta, né? Antigamente a carta ia, voltava, você tinha aquele tempo. Hoje não, você tá no WhatsApp, é tudo muito, você conversa, você tem grupo de conversa que você conversa com 50 pessoas ao mesmo tempo, até mais, 100 milhões de pessoas ao mesmo tempo, e uma conversa e vários outros assuntos, então tá muito acelerado. Quando a gente tá no automático, a gente não percebe o que está acontecendo com a gente está no automático, está no piloto automático. E a respiração, ela vem ao contrário disso, vem o inverso disso, ela vem para estar consciente, atenção plena em você. E naquele momento, o presente. Eu tô ali, tô trabalhando, tô fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, e de repente eu tô com a respiração curta. E aí o meu cérebro entende que eu tenho que agir. Então ele vai fazer o quê? O sangue vai acelerar, ele vai fazer mais batimentos cardíacos, a gente vai ficar mais acelerada, e isso dia após dia após dia, acaba trazendo malefícios pra gente, pra nossa saúde. Então quando a gente percebe que está assim no automático e consegue fazer uma técnica de respiração, a gente se acalma, manda mensagem para o cérebro, que ele vai entender que está tudo bem, que não tem nada de ameaça externa para ele, e ele vai fazer aquela rotina de forma leve. Você vai conseguir administrar o que você precisa de fazer de forma leve, conseguindo ter bons resultados para isso. Uma reflexão que eu faço muito, né? Eu sempre, quando eu vejo alguém
muito acelerada, eu falo, lembra do bebê, né? Olha a barriguinha do bebê, a barriguinha do bebê vai lá na frente e volta. Olha pra nossa, a gente nem movimenta, a gente respira pra cima, né? E tem estudos alta. Científicos que falam que a gente usa acho que 30% da capacidade pulmonar. Né? Tem como a gente reeducar essa forma de respirar? Com certeza. Quando a gente tem, é tudo hábito, né? Na nossa vida, né? Tudo questão de disciplina. Quando a gente tem a disciplina de estar olhando pra gente, observando e incluindo uma técnica de respiração, você consegue mudar isso no seu dia a dia. Você consegue estar com aquela respiração mais consciente e você mais no presente. E isso vai te ajudar a você estar ali naquele momento. A respiração, por exemplo, eu consigo respirar porque disciplina, sou professora de yoga, eu sei, eu tenho conhecimento, então eu vivo essa rotina. Então, quando eu estou num momento de estresse, eu consigo trazer para mim uma respiração que vai me ajudar, que vai me tranquilizar. Então, isso é questão de disciplina, de hábitos, mudança de hábitos. Tem alguma prática simples que a gente consiga fazer aqui agora, para que as pessoas consigam acompanhar a gente? Porque às vezes a gente falando, parece que é muito longe da realidade. Fica muito no abstrato. Isso aí. Sim, por exemplo, eu tenho amigos que têm jornadas duplas, triplas de trabalho, amigos que praticam esportes, mas você percebe que o estresse está ali. Esses dias mesmo, pesquisando, eu encontrei agora uma nova terminologia, uma nova denominação. Pessoa cortisol. Porque o nível desse hormônio está subindo assustadoramente, interferindo na qualidade da existência. E aí, como a Tayla falou, né, há alguma prática que a senhora possa mostrar para nós, assim, coisa simples para nós agora? Estamos num momento de estresse aqui agora. O que a gente vai fazer? Vamos fechar os nossos olhos um pouquinho. Fecha os olhos um pouquinho. Eu vou fazer. Coloca, também. Vamos você todos. De casa também vamos fazer. Por favor, aproveitem. Pés no chão. Feche os olhos. Comece a observar a sua respiração. Como a gente está agora no estresse, a respiração ela vai estar mais ativa, mais forte. Então a gente vai levar a atenção para o nosso diafragma, para a nossa barriga, para o abdômen. E a gente vai inalar, expandir o abdômen, inflar a barriga como se fosse um balão, encher o balão de ar. E exalar, murchar a barriga, contrair ela, trazendo o umbigo em direção às costas. Leva de novo a consciência para o diafragma, para o abdômen e infla, enche a barriga de ar. E solta, esvaziando, murchando, trazendo o umbigo em direção às costas. Vamos fazer uma leve força para fazer essa respiração. Inalando, expandindo, exalando, contraindo, murchando. Agora volte a respirar habitualmente, normal, a sua respiração habitual, padrão. Agora, certamente você que está no estado de estresse vai estar um pouco mais calmo, conseguindo fazer uma outra técnica, que é uma técnica de 3 tempos. A gente vai assumir mais o controle da nossa respiração, de forma suave, inale contando até 3. No seu tempo, inale 1, 2, 3. E solte o ar contando 3. 1, 2, 3. Mais uma vez, inale 1, 2, 3. Solte o ar em 1, 2, 3. Agora a gente vai fazer uma leve retenção. Respira normal, a sua respiração habitual. Agora um pouco mais calmo, um pouco mais no presente. Nós vamos inalar em 3, reter em 3 e exalar em 6. Iniciamos, inala em 1, 2,
3. Prenda o ar em 1, 2, 3 e solta devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, no seu tempo, no seu momento de respiração, com você, inale em 3, retenha em 3 e exale em 6. Mais consciente, mais aqui no presente, um estado de presença do corpo, da mente, dos sentimentos. Quando finalizar a exalação, quando soltar todo o ar dos teus pulmões, vai retornando devagar à sua respiração habitual, aquela que acontece naturalmente, sem esforço, sem contagens. E aí, amorosamente, nós vamos voltando. Podemos abrir os nossos olhos. Dá vontade não, gente. Não dá vontade nem voltar a falar. Não. Já entrei em outra dimensão. Como pode o poder, né? Que a gente não precisa de nada, não precisa de gastar dinheiro, nada. É só respirar. É só ter cura no próprio corpo, né? O que eu percebo no yoga é a cura no próprio corpo. O corpo dá esses sinais e dá essas respostas. Que vai para o físico, do físico vai para o interior, que vai para o emocional e vai equilibrando. Parece que clareia até a mente, né? Sim. Desacelera, você está no presente. Porque nós fomos educados para produzir rápido. Para dar conta das coisas. Principalmente o feminino, né? Sim. O feminino. Dá conta de tudo. Sim. Multitarefas. E ele, isso é necessário. Nossa. E é interessante que a senhora mostrou, assim, que é algo simples que pode ser feito. A qualquer momento está à sua disposição, só depende de você. Você está ali naquele momento, estou num estresse, estou numa exaustão mental, para só um pouquinho no banheiro, qualquer lugar que você possa ir, até onde você estiver ali, não precisa ser muito tempo, faz a técnica de respiração, leva a consciência para o diafragma, inala e exala. Você vai estar mais calma, depois você vai fazendo mais técnicas de respiração que vai acalmar mais e mais. A gente é muito imediatista, né? A gente acha que vai tomar um remédio, um calmante e vai resolver. Mas a gente faz uma respiração, já deixa o remédio de lado, não precisa disso. E aí você começa a se conhecer, exatamente, né? Conhecer as potencialidades que fazem você. E o yoga, ele vem fazer isso. E sem contraindicação e efeito colateral. Exatamente, maravilhoso. Qualquer pessoa de qualquer idade pode começar a iniciar o yoga, iniciar essa consciência. Com certeza, o yoga ele é para todos. Para todos. Para todos. Não tem questão de idade, de biotipo. Eu sempre falo, né? A pessoa fala, o yoga não é para mim, o yoga tem que ser, o yoga é muito zen. Eu sempre falo, faz uma aula experimental de yoga e depois você me conta. Porque tem gente que fala, sou muito acelerada pro yoga, mas é bom, né? Quanto mais acelerada você for, acho que mais você vai sentir esse efeito. Com certeza, é o que a gente precisa. De ir contra o que a gente tá fazendo no dia a dia. É o que a gente precisa. Vocês ouviram, né? A necessidade. É voltado para todas as pessoas, não tem contraindicação, não tem efeito colateral. Exato. Tranquilo. E a gente já falou de alguns mitos, né? Primeiro, que é só para quem é zen, a gente sabe que não. Qualquer pessoa pode fazer, não tem contraindicação. Então, não é coisa só de mulher também, homem pode. Né? Porque tem esse preconceito também, né? De que, não, aquela
modalidade é mais voltado para o feminino, mas não, todos podem fazer. E o que mais que você escuta? Nessa questão da religião também é bom desmistificar para que todos... Isso foi excelente. Né, todos, não tem religião, é a filosofia, é o ensinamento milenar que tem dentro de yoga, né, e tá presente aí para nos mostrar o que se sabe há muito tempo, mas que a gente não faz. Né, e o que mais que você escuta, né, de mitos pra gente aproveitar esse momento e desmistificar e acho que desvendar, né? Tirar todo esse preconceito que existe do yoga. Os mitos que eu mais ouço são esses mesmo, que fala de religião, fala que yoga é muito zen, é muito calmo, mas tem a calmaria sim do yoga, como nós fizemos aqui a técnica de respiração, mas o yoga também tem os exercícios, que são os asanas, que são as posturas. Não é aquela coisinha parada, né? E aí vai depender também da prática que o professor, ele tem a intenção daquela aula, né? Então esse é um mito também, do yoga ser muito paradinho, né? E a questão da religião, são os que eu ouço mais de mitos mesmo. Eu acho que tem também, né, essa questão do, mas me colocar de cabeça para baixo, vou ficar pendurado. Tem também, a gente vê umas pessoas que praticam yoga e fazem umas coisas mirabolantes, né, mas a gente sabe que é adaptado, né? Igual Pilates também. Vai do Pilates que é tranquilo, começa... Como é que é essa adaptação, né? Porque a gente sabe que tem um idoso, tem uma pessoa que tem, de repente, uma limitação, uma gestante, como que então, é isso? Nós temos, assim, alternativas, né? São as posturas, elas têm as variações dela. E tudo isso vem, e também os acessórios do yoga, os próprios, né? E isso vem para trazer inclusão para a pessoa. Por exemplo, a grávida, por exemplo. Ela não pode apoiar a barriga no chão, porque tem um bebê. Ela precisa de ter um espaço para o bebê. Então, é tudo adaptado. Tem a postura padrão, vamos dizer, aquela do livro lá que tem, mas tem ela de forma diferente para adaptar o aluno dentro daquela postura e ele receber os mesmos benefícios. O idoso, a postura invertida, a gente tem as posturas invertidas que são mais acessíveis, que não deixa de dar o resultado, o benefício para o aluno. Ele vai encontrar o benefício. Ótimo. Então é importante, né, quando a pessoa quer fazer yoga, conversar com o seu professor, né, sobre as limitações, questão de saúde, pressão alta, porque algumas respirações também não são indicadas, a anamnese é importantíssima. O início, em todo trabalho, tudo é necessário. Ela é essencial. Essencial, é necessário. E saber também do que ele almeja, do que o aluno almeja, né, com o yoga, para que a gente possa estar incluindo, né, e estar proporcionando isso para ele. O meu neumologista, ele falou assim, é interessante porque é uma associação entre a medicina tradicional, não é? E uma prática, como a Taila disse, uma prática milenar. Isso. E você, né, que tem um pé, acho que eu tenho os dois pés, um pé só não, quantos pés eu tivesse na ansiedade e problemas naturais de respiração, seria ótimo. Então ele entra, no caso o yoga vai entrar como parceiro da medicina. Com certeza, um aliado. E a gente vê cada vez mais, né, médicos, psiquiatras indicando meditação, indicando yoga, indicando respirações. O yoga ele não vai substituir totalmente uma medicação, mas ele vai ser um aliado, ele vai somar. Foi o que aconteceu comigo, como eu expliquei. Exato. Ele somou e ele me deu condição para eu olhar para mim, sair daquele automático. E a gente falou de pessoas aceleradas, ansiosas, questão de insônia, dor crônica. Tudo. Também ajuda? Tudo. Você citou um termo ótimo, uma situação ótima, que hoje em dia está vindo à baila, a questão da dor crônica. A gente fala muito assim de transtornos, né? Como TDAH, como síndrome do pânico, ansiedade generalizada, mas fibromialgia, dor crônica. Então, para dor chegar a ser física, né, para ela estar ali no físico, ela começou lá atrás no nosso emocional. Então, o que a gente precisa? De olhar para aquilo
de saber de onde vem daquilo. E isso não vai ser de um dia para o outro. Isso daí é uma disciplina. Você está ali e dói, é desconstruir. É desconstruir hábitos, desconstruir paradigmas, né? Que a gente vivencia, traumas, né? Que tá ali, que a gente às vezes nem tem consciência. E aí no yoga a gente consegue trazer isso. Por quê? A gente tá como a gente. Você tá como você. Um momento para você. Um momento em que você para tudo para você respirar consciente, para você olhar para o seu interior, para o seu emocional. Olhar mesmo, ter um momento para você. A mente desacelerar, os pensamentos desacelerarem. E com os asanas também desbloqueiam isso. São emoções que estão, né, entranhadas no nosso corpo, que os asanas ajudam a desbloquear. Perfeito. Você começa uma aula, o aluno começa uma aula de um jeito e termina de outro. Eu imagino que ele começa rígido, né? Com muita dificuldade. Isso. Né? Porque o você corpo já vai enrijecendo. Isso aí. E isso é o quê? São coisas que vão desbloqueando. A gente acha que assim, algo além, né? É algo além. Não, não é além. É né? físico, né? É físico. Professora, a senhora falando, eu me lembrei da Viviane Mosé, ela diz que muitas dores são poemas presos. Então, no caso do yoga, são sensações que estão presas e o yoga ajuda a soltar, a liberar, isso aí. O corpo fala, né? Então, assim, né? A gente precisa a gente precisa aprender a ler o que o corpo tem a nos dizer. Porque tem a medicina chinesa fala muito dessa questão, né? O fígado é porque tem a raiva, né? Tem umas coisas assim que são cientificamente comprovadas, mas que a gente não para observar. E como que a tecnologia pode ser aliada, né? Para trazer, porque a gente sabe que a gente não tem tempo. Vou pro estúdio, às vezes dá, às vezes não dá. A gente vê que tem vários vídeos explicando sobre, né, respirações. A minha prima, ela faz via... tem gente que faz online. Como que você vê isso? É um facilitador? É um dificultador? Como que a gente pode ver essa tecnologia quando a gente fala de yoga? Ela se torna mais acessível, né? Você está ali, você está no seu tempo, porque a gente tem um monte de coisa para fazer, casa, filho, trabalho, né? Então eu vou parar um minutinho, eu tenho esse minutinho, às vezes não consigo sair de casa, então eu vou ali, me recorro à aula online que funciona. Mas nada substitui, essa é a minha visão, nada substitui uma aula presencial, onde você sai do seu ambiente, sabe? Você vai para aquilo dali. Eu vou para praticar yoga. O mundo ideal é esse, né? Mas entre não fazer alguma coisa, é melhor. Para quem tá começando, tá assistindo esse podcast, não, me interesso. Começa a pesquisar, né? E aí o próximo passo é, de repente, procurar um estúdio mais próximo da sua casa. Isso aí. Exato. É uma alternativa. É uma alternativa. O importante é começar. Isso aí. O importante é começar. Isso, que seria a próxima pergunta. Como a gente pode começar a incluir no nosso dia a dia, né? E aí eu acho que, de repente, a dica é essa. Né? Começa a pesquisar, se interessar. Isso aí. Ver, experimentar, né? De repente fazer uma aula experimental. Faz uma aula, é o que eu falei. Faz uma aula experimental, depois você me conta. Excelente. E sempre tem alguém que fala, né? Eu não tenho corpo pro yoga. Não tenho estatura. Esse é um dos mitos, né? Estou com sobrepeso, não vai dar certo. É isso, o yoga é para todos. Não tem questão de biotipo, de idade. Não sou flexível, não tem problema. Não tem problema. Isso daí a gente vai adquirindo com o tempo. E é você se respeitar. Você está com você, respeitando os seus limites. E o professor facilitar isso. Ele ter essa sensibilidade, né? Porque como a gente não conhece, né? O aluno não vai conhecer, então ele vai se frustrar. Então o professor, ele tem que... olhar isso com muito carinho e proporcionar isso devagar. Eu vejo muito assim que o yoga ele foi bem divulgado pelas redes sociais. Sim. Em algumas situações se tornou até instagramável, né? Se tornou até instagramável. Posturas. Há um lado positivo, há um lado negativo nisso. E como que a senhora entende essa participação das redes sociais aí na divulgação?
Eu acho que tem um ponto positivo, né? Claro, porque isso daí mostrou para todos, né, que o yoga tá mais aberto, mais acessível para todos. E também tem o lado, vamos dizer assim, que você tá querendo se mostrar um pouco, sabe como? E não é muito isso o que o yoga, ele vem a base, o fundamento dele, não é o externo, é o interno. É bonito você olhar uma postura, né? A pessoa tá linda ali fazendo postura. Se desafiando. Né? É lindo, é lindo. É bom também a gente se desafiar, né? Mas não é só isso. Sim, vai além. Vai além daquela postura bonita ali. É legal, mas vai além disso. É a construção daquilo dali. O caminho que você percorre até chegar naquela postura. E no seu tempo. O que me chamou muita atenção foi a questão, assim, não é só você reaprender a respirar. Você tem outros aspectos, principalmente aprender a se entender, a se escutar. Se respeitar. Ser gentil com você também, né? Que eu acho que hoje falta isso, a gente se cobra o tempo todo, a gente acha que a gente não é suficiente. Isso em todos os campos. A cobrança. Né? Quando a gente fala da atividade física, então, que a gente sabe que boa parte da população não faz, porque não tem tempo, porque não prioriza. Né? Então, entender qual que é o meu momento, entender se eu tenho 5 minutos, que ótimo, eu tenho 5 minutos, e não olhar poxa, eu só tenho 5 minutos, não vou fazer. Não, eu vou aproveitar meus 5 minutos. Olhar pro lado bom, né? Exatamente. Né? O lado cheio do copo. Exatamente. Nossa. Fiquei super curiosa. Assim, eu tive algumas experiências com yoga já. Eu particularmente medito, tenho minhas práticas de respiração, mas como é aquela coisa sou muito agitada, então acabei buscando uma atividade mais agitada, mas me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, procurar o oposto, né? Se eu sou agitada, então buscar desacelerar. Isso aí, fazer o caminho contrário. Porque a gente vai sempre no comum, né? Eu me adapto mais nesse perfil, vou pra cá. Isso aí. Por que a gente não se desafia, né? Deixa eu tentar o contrário, vamos sentir o corpo, como que vai ser? Eu gostei muito da abordagem da professora, no sentido dessa dimensão filosófica, dessa dimensão de se repensar. De se repensar, porque a gente liga, como você disse, a gente liga o piloto automático e segue. E sai. E nem percebe o que tá fazendo. Faz tudo no automático. Nem respira, não sabe o que tá respirando, como tá respirando, o que tá fazendo direito. Na nossa memória, na concentração, em tudo, né? Porque eu falo que a gente pode meditar lavando uma louça, né? O que é exatamente você estar ali no momento presente. E aí tem outra questão de meditação que já tem, né? Outros mitos de que eu tenho que sentar igual um Buda, né? Enfim, não pensar em nada. Eu falo, gente, a natureza da mente é pensar. Se eu falo pra mente não pensar, é que ela vai pensar mesmo. É que pensa. Né? Então, quando a gente começa a pensar que, poxa, se eu tô lavando uma louça, estou meditando, a gente muda a narrativa da história. Né? Porque o que é a meditação? A meditação é quando você consegue se concentrar em uma coisa só. Independente do que seja. Quando a gente senta para meditar na aula de yoga, eu vou instruir a meditação. Então, eu vou instruir para o aluno, para ele prestar atenção em algo. Então, eu vou instruir. Mas vocês, em casa, tô lavando a louça, como você disse. Eu vou fazer uma meditação. Eu vou estar presente comigo ali lavando a louça. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a bucha. Eu estou pegando a bucha. Não é simplesmente pegar a bucha. Eu estou pegando a bucha, eu estou pegando o prato, eu vou passar a bucha no prato, o prato vai dar sabão, vai ficar, né, ensaboado, depois eu vou lavar, eu estou presente, eu estou consciente do que eu estou fazendo ali. A minha mente está aqui, ela não está em um monte de coisa ao mesmo tempo, porque no automático é o quê? Gente lavando louça. Lava a louça, ai meu Deus, meu filho não sei o quê, aí eu tenho que fazer, acabando aqui, ai meu horário dos não sei o quê, que não sei o quê. E aí a louça é lavada, você nem viu que você lavou a louça, nem percebeu, a louça já está toda estendida, né, posicionada lá, e você com os pensamentos em outro lugar. Fala excelente, porque é mais uma quebra de um paradigma, de uma visão estereotipada sobre meditação. Como você disse, para o meditar eu tenho que fazer posição de lótus e acender um incenso
Oi, isso Buda, estou aqui. distancia as pessoas, né? Isso, ao invés Porque se eu distanciar. tenho esse pensamento, eu nunca vou tentar. Não. E aí a gente fala sobre a questão de biotipo. Eu não consigo sentar no chão, mas não precisa de sentar no chão para meditar. Ótimo. Não é? Você pode sentar numa cadeira. Você pode sentar numa cadeira, cama. você pode sentar na cama, você pode sentar no sofá. Você pode fazer a meditação lavando a louça em pé. Vocês viram, né? Não tem Anota- desculpa. Anota essa questão, essa fala dela sobre a meditação. Uma Repensem. meditação ótima. Tomando banho. Eu vou sentir a água caindo no meu corpo. Eu estou tomando banho. Quando vocês tomam banho, o que vocês pensam? Em tudo menos tomar banho. Né? Tudo menos. Acabou, tem hora que a gente não sabe nem se a gente passou o shampoo direito. Exato. Eu não passei sei. o shampoo. Será que eu passei o shampoo? Será que eu Quantas lavei isso? vezes Só eu lavei passei? Quantas vezes? Não. Ó, eu vou tomar banho e vou meditar. A água está caindo na minha cabeça. Eu vou ensaboar o meu cabelo. O que eu tô fazendo? Atenção plena naquele momento. E autocuidado. E autocuidado. Né? autocuidado. Que aquele momento pra mim, eu vou tirar pra mim. Mãe faz muito disso, né? A gente tranca a porta, fala que ninguém entra, agora é o meu momento. Eu tenho um gato. Um gato invasor. Deixa ele lá de fora e fala, agora é o meu momento, eu vou tomar meu banho, eu vou relaxar, vou sentir água quentinha. Tem gente que põe uns cheirinhos, né? Que também gera todo um ambiente. Também, eu acho muito legal também tirar os estímulos, sabe? Se der, né? Apaga a luz, toma banho com a luz apagada. Você vai sentir a água mesmo, sabe? Bota uma musiquinha porque isso relaxa. Tirar os estímulos. Tirar eu já os estou estímulos. pensando e você falou mães, aí eu já vou aqui cruzando os dados, não é? A questão da higiene do sono. Nossa, muito importante. Muito importante. A questão da higiene do sono. Importantíssimo. Celular, tela. Isso. E isso é o quê? Disciplina. Mudança de hábitos. Tá muito fácil, o celular tá muito aqui, ó, do ladinho da gente, né? Então tá muito acessível pra gente pegar. Então é mudança de hábitos. Aí é de contra. Tirou o celular, eu vou fazer uma higiene do sono. Tira o celular, tal hora eu vou... Coloca, se precisar, coloca o alarme. Tal hora eu vou parar. Tira tudo de tela, medita, vai, respira, faz uma técnica de respiração, faz uma meditação, o quê? Tô aqui, tô na minha cama, tô deitada e... O que tem aqui do meu lençol? Qual é o lençol de hoje? Qual a cor do lençol de hoje? Qual a coberta que está me cobrindo? Aonde? O meu corpo está sobre qual superfície? Qual a parte do meu corpo que está encostada? Aí você vai desacelerando, É o desacelerar mesmo, né? O grande desafio da O humanidade. grande desafio da sociedade contemporânea. Mas foi excelente a sua fala, porque mostra que é possível. É possível. Mostra que é viável. E mostra que tá tudo junto, né? Que Yoga tá tudo junto, junto. respiração, meditação, desacelerar. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo está Boa! Ó, eu vou pedir as duas, tá? Eu vou pedir as duas que contem para o nosso público onde nós localizamos. Primeiro você, tá? Foi um prazer. Eu soube que você veio da sua aula. Isso, eu tava na aula de violino. Olha só a música! Gente! Eu também, assim como você, passei por situação complicada, né? Questão de depressão, ansiedade. Encontrei a respiração, encontrei a meditação como aliada, né? E desde então, tive a felicidade de encontrar a ciência da felicidade, que é o que eu trabalho hoje, né? Que é a psicologia positiva, a neurociência, que mostra pra gente que o poder tá na nossa mão. E a música entrou na minha vida justamente como mais uma ferramenta para eu estar no momento presente, para eu me desafiar, para eu buscar sempre coisas novas. E eu sempre fui assim eu via o desafio, eu via a situação complicada, falava, o que eu posso fazer para sair disso, né? E a última aquisição aí é a questão do violino, que eu estava na aula. E é meu compromisso, eu falo que comigo, não aconteça o que acontecer quarta-feira de manhã, eu tô na aula de violino, da mesma forma que eu tenho a minha prática de respiração, de meditação. Hoje estudo a psicologia positiva, né? Tenho a sorte de trabalhar com algo que eu amo, né? Sou jornalista, mas trabalho hoje na área de marketing.
Então eu tô na vida aí, eu tô nos ambientes de trabalho contribuindo para trazer mais leveza. Eu vi que você também faz trabalho, né, em ambiente de trabalho. A gente está numa situação de mudança de norma NR1 agora, com exigência, né, de que a gente mapeie isso aí, de um os fatores psicossociais. Então as pessoas estão mais atentas, e não só as pessoas, os empresários, né? Então provavelmente a procura também, eu acho que do yoga, trazer isso para dentro do ambiente de trabalho pode aumentar também. E eu acho que é a tendência, né, para que a gente busque um mundo mais equilibrado, né, não só trabalho, não só tarefas, mas também olhar para si. E é isso que eu tenho feito, tem uns 8 anos que eu tô nesse caminho de descoberta, de olhar para dentro, de encontrar meu propósito. Isso é muito bom, isso é muito bonito. O Pepe Mujica faleceu, né, e uma das falas mais impactantes dele é exatamente isso. Não é só trabalho. Não é só trabalho. É mudar a sua vida e mudar a vida das outras pessoas para melhor. Professora, faça suas considerações, onde nós podemos encontrá-la. Eu tenho um estúdio de yoga, que ele fica no Bitquara, e tem o meu Instagram, tati.zago, tati com Y, TATY.zago, e eu estou aberta para ajudar quem precisa, sendo um instrumento, para quem precisar vir até a mim, empresas, é a minha missão. Ai, bacana. Isso, eu separei uma frase aqui pra gente encerrar também. Yoga nos ensina a curar aquilo que não precisa ser suportado e a suportar aquilo que não pode ser curado. Né? A gente falou de dor crônica, então a gente ressignificar dor, é a gente ressignificar correria, e entender que a gente tem aí uma filosofia, um aliado, uma prática que pode, né, nos ajudar aí nos desafios do nosso dia. É o que a Cecília Meirelles sempre defendeu, né? A gente precisa aprender a se reinventar. Porque a vida só é possível assim. E eu acho assim, antes de qualquer coisa, tem você. Então, priorize-se. Antes de qualquer coisa, é você. Priorize. Obrigada pela sua participação. Continue conosco. Tá? Nós vamos divulgar mais dados sobre esse tema. E até o próximo encontro. Obrigada.